sou Cláudia Zupini Del Corso, diretora e cofundadora da Elos Educacional. E hoje estamos aqui para mais um Momento Elos. E o tema dessa temporada é sobre equidade racial, pensando no contexto escolar e a situação dos povos originários. Para dar continuidade, eu tenho a honra de apresentar para vocês Antônio da Silva Barreto. Ele é indígena do povo de Murá, do Amazonas. Ele é professor, formado em educação escolar indígena, militante e defensor do movimento dos povos indígenas. Foi presidente do Conselho Local de Saúde Indígena no seu território, como também foi conselheiro estadual da educação no seu município, que fica em Manicoré, no Amazonas. Feitas as devidas apresentações, quero desejar as boas-vindas para você, Antônio. Olá, Cláudia. Tudo bem? É um prazer estar aqui para poder participar desse debate, poder contribuir para o desenvolvimento, e fortalecimento da educação escolar indígena. Obrigado por aceitar o nosso convite. Eu gostaria de perguntar para você quais são os principais desafios que as comunidades indígenas enfrentam no acesso à educação de qualidade. Cláudia, para mim te falar os maiores desafios enfrentados pelas comunidades indígenas em acesso à educação de qualidade, eu preciso voltar um pouco na história. Eu preciso falar um pouco dos desafios enfrentados pelos meus ancestrais. Então, a história nos conta, o histórico escrito por Namedaju, um dos grandes viajantes que teve nesse Madeira, que durante meados do século XVII ao século XIX foi o período mais sofrido por esta população, quando os jesuítas chegaram, quando depois os portugueses chegaram e foram dizimando toda a população, querendo massificar, criaram a língua geral, que é o Nhingatu, para facilitar a comunicação. Então teve todo um processo de mudanças e os indígenas Mura foram classificados como índio perigoso, porque não se entregava, e aí foram classificados que eles eram devastadores, destruidores, que chegavam nas outras cabanas e destruíam. Então, eles foram classificados que era um índio corso, um índio perigoso, índios que não tinham moradia fixa, eles eram nômades, viviam mais nas canoas, não tinham, não trabalhavam, Então, essa classificação, é que muitos hoje ainda dizem que os indígenas são preguiçosos. Índio não quer trabalhar, índio não quer nada com nada. E aí esses indígenas Mura, na época, para sobreviver tiveram que negar a língua. Era o maior patrimônio que eles tinham, era a língua materna. E tiveram que negar para viver que nem caboclo, para poder sobreviver. E aí a riqueza foi se perdendo porque os idosos que dominavam foram morrendo e eles eram proibidos, ou seja, não podiam falar para ensinar os mais novos, que a educação era passada oralmente. E aí foi morrendo todo e se acabou todo o acervo que tinha, que era vivo, e aí se acabou. Por isso, é um dos motivos que eu não falo a língua materna, eu falo língua portuguesa. Eu não estou aqui de cocá, eu não estou pintado, porque não faz isso aqui, não existe no nosso povo. Então, eu não preciso ter isso para me considerar indígena. Eu não preciso ter isso. Eu preciso me auto-identificar, eu preciso estar aqui e dizer eu sou Mura. Então, esse desafio ainda é enfrentado hoje na sociedade. Muitos, quando nós nos reconhecemos de fato para a sociedade
que nós éramos indígenas, foi um grande susto, né, para a população, porque eles não sabiam disso, né? Então, esse processo em Manicoré se deu já nos finais dos anos 80, né? Dentro dos anos 90, apareceu na região uma equipe do CIMI. O CIMI é o Conselho Indigenista Missionário, que é ligado à Igreja Católica. E aí essa equipe começou a fazer um levantamento, né, da vida desse povo que vivia como ribeirinhos. Então eles identificaram 3 fatores muito fortes: a falta de assistência à saúde pública, a falta de educação escolar indígena, uma exploração muito grande de atravessadores que exploravam a produção indígena e usavam os indígenas como mão de obra. E então, muitas famílias que hoje elas já se identificam indígena, mas naquela época, quando foram demarcadas as terras indígenas, muitas famílias saíram da comunidade porque não aceitaram assumir-se por medo, por preconceito, medo dos patrões que dominavam as comunidades. Então, as comunidades foram se erguendo, né, se organizando, e no final dos anos 90, a gente conseguiu a implantação da saúde indígena pela COIAB, a COIAB é a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira. Na época, a COIAB tinha assumido a saúde indígena, né, conveniado com a FUNASA, né, que até então não tinha CESAI. CESAI foi outra discussão depois de muito tempo já, agora no nosso tempo. Então, e nos anos já 2001, o prefeito da época, o Manuel de Oliveira Galdino, Nena, ele foi um prefeito sensível, que resolveu sentar com a população indígena para discutir as ações que tinha para suas comunidades. Então foi o momento que nós já tínhamos criado uma associação, né? Essa associação já tinha espaço de discussão nos âmbitos públicos, e aí foi colocado professores das próprias comunidades indígenas, mesmo sem formação, mas foi colocado esses indígenas para assumir a função de professor nas suas comunidades. E então, a partir desse processo, houve uma discussão também com a SEDUC, em parceria com o município, e o município resolve agora ter uma formação de magistério para esses professores que estavam ministrando aula. Foi o primeiro passo dentro da educação escolar indígena. E aí, então, a partir de 2001, nessa mesma gestão, foi criado o Núcleo de Educação Escolar Indígena dentro da CEMED, que hoje é um espaço que eu sou coordenador, né? Já estou lá desde 2008, né? Ocupando esse cargo, esse desafio com as escolas. Hoje nós temos cerca de 40 escolas indígenas que ainda não estão registradas como escola indígena. Elas ainda são consideradas escola rural porque nós não temos um currículo próprio, né? E a gente elas ainda são consideradas escola rural, né? A gente chama de escola indígena, mas ainda não temos o projeto político-pedagógico criado, porque consideramos que o projeto político-pedagógico é a verdadeira identidade da escola, e é um dos maiores sonhos nossos construir. Certo que, durante a nossa formação de magistério, a gente deu início na construção desse projeto. A gente tem muitas coisas escritas, né? Nós temos o
o perfil do aluno que queremos formar, nós temos o perfil do professor, o educador indígena. Nós temos algumas características que nós gostaríamos que a escola pudesse desenvolver. Mas aí não teve incentivo, né, para a gente dar continuidade. Nas mudanças de governo, sempre foi um desafio, né, voltar a dialogar para dar continuidade naquilo que já vinha sendo encaminhado. Então, nessa gestão que estamos atual, nós temos mais, como é que eu posso dizer, nós temos mais autonomia, né? A CEMED, a gestão da CEMED hoje, o prefeito de hoje, eles nos dão mais liberdade para nós desenvolver um trabalho voltado para a comunidade, dos cursos as formações que têm sido trazido, né, para formar professores, formação continuada, nossos professores têm participado, né, já foi um andamento muito grande, mas ainda temos um grande desafio que temos uma grande quantidade de professores que ainda não têm formação superior, né? Sendo que nós já temos 2 turmas que já formaram, né, o nível superior, mas ainda não é o suficiente para atender às nossas necessidades. Hoje nós temos cerca de 1.100 alunos matriculados na rede municipal, mas nós temos outras quantidades que eu não tenho aqui os dados na rede do Estado. E o ensino médio hoje também, algumas escolas já têm ensino médio implantado, algumas que são mediados por tecnologia e outras são presenciais. Mas já são um andamento muito grande dentro desse processo. E para fazer a adaptação, né, do currículo, né, para inserir as nossas diferenças, ou seja, inserir no ensino tradicional, né, aquilo que é importante para a comunidade dentro do nosso currículo, nós precisamos construir o projeto político-pedagógico, que é nesse documento, né, é nesse instrumento que nós vamos ter a liberdade de criar aquilo que realmente pertence à minha identidade. Então, uma escola sem um projeto político-pedagógico é mesmo que um ser humano que não tem identidade. Ele não pode, na verdade, ser reconhecido. Então, o que a gente precisa? A gente precisa do incentivo, a gente precisa de que a CEMED, né, que é a nossa secretaria, possa nos ajudar, né, com técnicos e recursos para que a gente possa sentar com as comunidades, poder discutir as suas problemáticas, para transformar isso em objetivos para serem alcançados através da escola. Sem a comunidade na participação, a gente não consegue. Então, tudo tem que ser discutido com a comunidade. E aí nós temos que entender que a escola ela vai ser sempre um instrumento de fortalecimento da vida do povo, da comunidade. Recentemente, para me fechar, essa semana eu estive com a equipe do NEI, a equipe do núcleo, né, minhas colegas, professora Rosineira e professora Ivaneide. A gente esteve numa comunidade para aplicar uma oficina de planejamento pedagógico. E aí a gente estava quase próximo do almoço e de repente chegou as lideranças indígenas ali, os caciques, e falaram conosco que eles precisavam de um espaço para conversar com os professores e outras lideranças que estavam ali sobre um problema que estava acontecendo no Rio, que eles vivem. E aí a gente, tudo bem,
o espaço de vocês, a escola serve para isso. A escola serve para contribuir, a escola serve para fortalecer a comunidade, para enfrentar os seus problemas, enfrentar nas ameaças. E aí essas lideranças sentaram e começaram a falar que durante a noite tinha entrado pessoas estranhas para dentro do rio, barcos carregados de pessoas armados com canoas, em busca de matar caça e pescar para venda, ou seja, exploração de caça e pesca e exploração de madeira para venda. E aí nós tivemos todo o prazer, né? Eu me senti ali muito feliz por ver a educação escolar indígena de fato acontecendo. Porque é dessa maneira que a escola funciona, para ela servir a comunidade no momento que ela precisa. Para ela servir a comunidade, enfrentar o problema que ela está no momento vivendo. A escola ela é um instrumento. A escola não é só para ensinar a ler, escrever e conhecer a ciência. A escola é para servir a comunidade no momento que ela mais precisa. Então, para mim ali foi surreal, porque as lideranças tiveram o olhar clínico também de observar que aquele movimento estava ali acontecendo e eles aproveitaram aquele momento para buscar ajuda, né? E eles tiveram ali umas 2 horas de debate, a gente assessorou na organização do documento, que foi direcionado para os órgãos competentes, como a FUNAI, o Ministério Público, o IBAMA, CMBio, os órgãos que cuidam da questão ambiental. E a gente, depois deles fecharem, agradeceram, e a gente falou da importância do trabalho que a gente estava realizando, e a gente pôde, na verdade, fazer ali um replanejamento do nosso plano. Tivemos que fazer uma adaptação do nosso plano para poder fechar o nosso dia com os professores. Então a gente precisa de mais incentivo, a gente precisa que os órgãos possam reconhecer que a educação escolar indígena ela nunca vai servir para os não indígenas. A educação escolar indígena ela vai servir para o seu povo, né? Que a educação, a gente entende que a educação ela é universal, né? A educação é para todos. Todas elas têm o mesmo patamar, mas elas não servem uma para a outra, né? Por isso, hoje nós já temos 100% nossos professores são indígenas, né? Não estão todos formados, como disse. A gente precisa continuar a formação, a gente precisa sonhar com a formação, a gente precisa avançar na formação. A gente precisa de mais métodos para enfrentar o multisseriado, que também é um desafio. Mas a gente já tem 100% dos nossos professores hoje em sala de aula. E eu digo para eles que quando alguns, ainda por falta de conhecimento, avançam a dizer que a gente precisa de professor formado, que aquele parente que está lá, ele não tem formação, não devia estar lá, eu digo para eles que eu passei por esse processo. Muitos de nós, desses 100 que estamos, desses 100% que está hoje nas escolas, todos nós passamos por um processo de iniciar sem formação. E me alegra porque saber que se nós, naquele momento, em 2001, nós não tivesse resistência de querer colocar os professores, mesmo sem formação, nós hoje ainda nenhum de nós seria professores, nenhum de nós estaríamos com professor. Eu não estaria aqui, talvez, porque se fosse esperar todo mundo se formar, porque naquela época o governo não tinha investimento para nós, né? Muitas das vezes na nossa formação, a Associação Indígena ela teve que fazer convênio com o Estado para concluir, quando houve a troca de gestão do município. Então,
Mas hoje, graças a Deus, como disse, nessa gestão atual, nós temos mais acesso, né? Se esse projeto que está trazendo o Plantar, o Elos, né, que está trazendo muitas métodos que estão nos ajudando a melhorar a nossa qualidade de ensino, né, estão abrindo as portas para nos assessorar, eu tenho certeza que a gente vai avançar muito. Em curto prazo, nós vamos conseguir que as nossas escolas estejam com seus projetos construídos, que os nossos professores estejam 100% formados e que os nossos alunos se tornarão realmente alunos, pessoas críticas, conscientes dos seus ideais. Indígenas que possam estar preparados para assumir a função de liderança na comunidade, de lutar pela sua terra, né, pelo seu território e poder dar continuidade na vida desse povo. Antônio, hoje você nos deu uma aula de história. Foi um presente, muito obrigada. Quero fazer 2 destaques em sua fala. O primeiro se refere ao que não te impede de se identificar como indígena. Apesar de não falarem mais sua língua de origem e de não usarem mais seus adornos tradicionais, isso foi muito especial para mim, esse destaque que você deu. E o outro ponto de destaque foi sobre a problemática do reconhecimento do povo indígena, sobre o desafio de 3 pontos: a falta de assistência à saúde, a falta de educação escolar indígena e a exploração da produção indígena como mão de obra barata, fazendo com que as famílias saíssem de suas comunidades por medo e preconceito. Sua fala nos leva a muita reflexão. E eu espero que o nosso público de educadores e educadoras possam refletir sobre tudo isso que você nos apresentou aqui. Eu agradeço muito esse espaço, vou estar sempre aqui aberto para contribuir no momento que as instituições precisarem. Tá? Muito obrigado mesmo. Espero ter contribuído e poder ajudado na construção desse projeto. É interessante ter um corte entre aprendizagem com esse recorte racial, para que nós conseguimos aí perceber o que já configura nacionalmente, infelizmente, essas grandes desvantagens entre essas clientelas, entre essa população, estudantes negros e não negros.